Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão desse conteúdo de equações de segundo grau, novamente desde o início, e aí depois nós vamos fazer algumas correções juntos, ok? Então vamos lá. Equações do segundo grau com uma incógnita. São chamadas de segundo grau porque elas têm elevado um expoente 2 na incógnita. Nós podemos ter as equações completas ou incompletas. No primeiro momento, nas primeiras semanas, vocês resolveram essas equações incompletas do segundo grau. Agora, nós já estamos numa outra etapa. Então, primeiro nós resolvemos as equações incompletas, daí nós transformamos ela numa equação completa, ou seja, que nem aqui, por exemplo, nós multiplicamos x vezes 4x, que dá 4x ao quadrado, depois x vezes menos 10, que dá menos 10x, e esse c estava menos, passa para o outro lado mais. Então, o que nós fizemos? Nós transformamos a equação da maneira completa, tendo o termo a, o b e o c. O termo a é o que está ao quadrado, o termo b é o que está multiplicando por x e o termo c é o que está sozinho. Por que nós fizemos isso? Para logo em seguida já aprender a utilizar a fórmula de Bhaskara e encontrar o valor do x. Então, quando eu tenho uma equação de segundo grau completa, tem outros métodos de resolução, mas nós vamos dar a prioridade para a fórmula de Bhaskara, tá? Então, foi isso que vocês fizeram nesse primeiro momento aqui, na primeira semana de aula sobre equações do segundo grau. Aí, a partir da semana anterior, nós começamos a ver as resoluções das equações de segundo grau da forma completa, né? Nós vimos a fórmula de Bhaskara. E aí, eu deixei alguns exercícios para vocês estarem resolvendo a fórmula de Bhaskara. Aqui é um outro método, o método de Al-Khwarizmi. Então, ele utiliza o método completando quadrados para encontrar, tá? E nós não vamos nos deter nesse método, mas no método da fórmula de Bhaskara. Mas quem quiser estudar mais profundamente, fique à vontade. Então, aqui, ó, que nós iniciamos na semana passada. A resolução de equações segundo grau com a fórmula de Bhaskara. Então, assim, a fórmula de Bhaskara é esta daqui, ó. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. O que é o b, o que é o a, o que é o c? É os termos da equação ao quadrado, da equação de segundo grau, quadrática. Então, aqui, por exemplo, nós temos que colocar na ordem. Eu tenho que colocar na ordem o maior expoente, que é o quadrado, eu chamo de termo a. Nesse caso, o termo a vai valer 2. Por quê? Porque o termo a é o número que está com x ao quadrado, então é o 2. Aqui é o termo b, ó, o termo b, nesse caso, então, vai valer menos 11, ó, menos 11. Aqui, o último número, eu tenho o termo c, o que não está com nenhuma incógnita, que é o 5. Por que nós temos que saber corretamente qual é o A, o B e o C, para depois jogar na fórmula de Bhaskara? Então, aqui nessa primeira página, na página 149, era isso que nós tínhamos que fazer, usando a fórmula de Bhaskara para resolver. Então, olha só, determine o conjunto de solução das equações 2x ao quadrado menos 11x mais 5. Então, por mais que já está resolvido aqui, mas eu vou montar ela com vocês para a gente poder identificar como que nós fazemos para resolver usando a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá, pessoal, dando continuidade. Eu abri o Paint aqui para a gente poder conversar, resolvendo aqui dentro do Paint. Vamos lá, então. Eu estou falando aqui da página 149, se eu não estou enganada. Vamos ver, 149, tá? Então, vocês podem estar acompanhando no livro de vocês, para vocês não esquecerem. Página 149. Vamos lá, então. Primeira coisa que vocês precisam é ter a fórmula de Bhaskara anotada para não esquecer. Então, é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a.
essa raiz vem até o final, tá? Então, olha só. Essa é a fórmula de Bhaskara. Depois eu vou explicar do discriminante, que é o que pergunta lá na próxima questão, mas agora vamos nos atentar aqui. Então, eu tenho a equação 2x² menos 11x mais 5, e aí eu tenho que usar a fórmula de Bhaskara para encontrar o valor de x. Então, o que que nós fazemos? Primeiro, nós retiramos os dados. Então, eu vou retirar qual é o termo A, qual é o termo B e qual é o termo C da equação, porque primeiro eu tenho que saber os termos para depois jogar na fórmula de Bhaskara. Então, olhando aqui, o termo A é o 2, então nós colocamos aqui o 2. O termo B é o menos 11, então nós colocamos aqui menos 11. O termo C é o positivo 5, então eu coloco o positivo 5. Depois que eu encontro aqui o termo A, B e C, agora eu substituo nessa fórmula. Então, aonde tem a fórmula, eu coloco menos B. Então, já é um menos da conta. Menos, e aí, o valorzinho do B. Quanto que é o B? Negativo 11. Então, vai ficar um jogo de sinal. Vou colocar um parênteses para separar, ó. Menos termo B. Menos o termo B. O termo B é menos 11. Aqui, mais ou menos, abro a raiz. B ao quadrado. O B é o menos 11, então eu coloco menos 11 ao quadrado. Em seguida, menos 4 vezes o termo A vezes o termo C. Menos 4 vezes. Qual é o termo A? 2. Qual é o termo C? Mais 5. Então, eu só vou colocar 5, não preciso colocar o mais, tá? Não tem importância. Tudo isso vai ser dividido por 2 vezes o termo A. Qual que é o termo A? O próprio 2. Então, 2 vezes o 2. Aí, pessoal, agora nós vamos resolvendo as etapas. Então, eu já tô aqui, né? O que que eu vou fazer? Vou dar prioridade para a potência e para a raiz, para depois pensar nas outras questões. Mas o que der para ir resolvendo, já vai resolvendo ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, por exemplo, eu já posso fazer esse jogo de sinal aqui, correto? Menos com menos vai ficar mais 11. Faço aqui, coloco o sinalzinho mais e menos, abro a raiz. Menos 11 ao quadrado, 11 vezes 11, 121. Menos com menos fica mais. Então, só coloco aqui dentro da raiz 121, ok? Agora, aqui, ó, nós fazemos 4 vezes 2, então, mais com menos fica menos. 4 vezes 2, negativo 8. Já faço direto. Negativo 8 vezes 5 vai ficar negativo 40, porque positivo com negativo com positivo fica negativo. Menos e mais, menos. Então, coloco aqui dentro da raiz. Menos 40. Pronto, já resolvi a primeira etapa. Agora, aqui eu faço a divisão. 2 vezes 2, 4. Até esse primeiro momento, tranquilo, né? O que que nós precisamos saber? Qual é o termo A, B e C e jogar na raiz. Na fórmula de Bhaskara, perdão. Então, aqui eu vou finalizar, ó. Vou repetir o mais 11, coloco mais e menos. Aqui, 121 menos 40 dá 81, né? Então, eu vou tirar a raiz de 81 apenas. Eu não tiro a raiz dos dois, eu só tiro a raiz do resultado. E aí, divido por 4. Aqui, vai ficar o 11 do jeito que está, mais ou menos, quanto que é a raiz de 81? 9. Tudo isso dividido por 4. De um lado, eu somo, vou só ampliar aqui. De um lado, eu somo e do outro, eu diminuo. Então, o que que eu vou fazer aqui? X linha, X duas linhas. Por quê? Porque eu tenho dois sinais para somar. Então, em um deles, eu vou colocar 11 e vou usar o sinal de mais. Mais 9. Tudo isso dividido por 4. E na outra linha, no X duas linhas, eu vou colocar 11. E agora eu vou usar o sinal de menos. Menos 9
tudo isso dividido por 4. Então, vamos lá, resolvendo aqui. 11 mais 9, 20. 20 dividido por 4 é 5. E aqui, 11 menos 9, então do 9 para chegar no 11, 9, 10, 11, 2. 2 quartos. Porém, eu posso simplificar. Então, simplifica, né? Sempre que der, simplifica. Dá para dividir por 2. Dividindo por 2 vai ficar 1 meio, né? 1 meio. Então, eu digo que essas são as raízes. Raízes são os resultados. Se nós quiséssemos conferir, era só pegar as raízes e jogar na equação original. Então, eu digo que o conjunto solução dessa equação, ó, conjunto solução dessa equação, nós dizemos que é 5 e 1 meio. Os dois estão positivos, então eu deixo positivo mesmo. A não ser que tivesse negativo, tem colocado aí, tá? Então, vamos lá. Qual foi o resultado aqui? 1 meio e 5. 5 e 1 meio é a mesma coisa, ó. Tá? Só questão de ordem, não tem problema nenhum. 1 meio e 5, 5 e 1 meio, tá certo a resposta. Então, é dessa forma que a gente resolve as equações de segundo grau. Sempre encontrando o termo A, B, C. Aqui, na próxima questão, então vamos lá, vou resolver essa também com vocês. Vou resolver a maioria delas para ajudar vocês a compreender melhor, tá? Então, a aula de hoje vai ser baseada mais na resolução, explicação, e nós vamos continuar essa semana ainda estudando sobre a fórmula de Bhaskara. Vai ter mais exercícios para vocês praticarem, mas é necessário que vocês façam. Se errou, ficou com dúvida, faz de novo para praticar. Questão número 2. Então, vamos lá. Deixa só eu tentar ampliar um pouquinho a tela, só um minuto. Ver se melhora um pouco. Um pouquinho. Deixa eu apagar essa questão que a gente já fez. E agora nós vamos para a questão número 2. Questão número 2. Resolva a equação do segundo grau. Resolva em R, quer dizer em reais, tá? Conjunto dos números reais. X ao quadrado menos 20x mais 100 igual a 0. Então, vamos lá. Qual é o meu termo? Deixa eu trocar aqui. Qual é o meu termo A? O A é o que está com x ao quadrado, não tem nada, então representa 1. O meu A vale 1. Qual é o meu termo B? É o que está com uma multiplicação de x. Então, o meu termo B, vou colocar aqui em cima. O meu termo B é negativo 20. Qual é o meu termo C? É o que está sozinho. O termo C é o 100. O que a gente vai fazer com os termos? Vai jogar aqui na fórmula de Bhaskara e resolver. Então, vamos lá. Vamos fazer esse. Vou colocar aqui. Essa é a questão 2. Termo A está junto com x ao quadrado, no caso, 1. Termo B, o que está multiplicando pelo x, no caso, menos 20. O termo C é o número sozinho, que nesse caso é 100. O que nós fazemos agora, pessoal? Então, nós vamos resolver, tá? Eu vou ampliar para ficar melhor aqui, para eu conseguir fazer. E aí, eu vou explicar e depois a gente volta na questão. Então, vamos lá, vamos resolver. Primeiro momento, usando aqui a fórmula de Bhaskara. Menos B, então, menos o termo B. Qual que é o B? Menos 20. Então, quando acontece isso, nós colocamos um parênteses para não esquecer de fazer o jogo de sinal. Por quê? Porque um número está negativo e tem o negativo da fórmula, por isso que fica 2 menos. Em seguida, mais ou menos, aí abre a raiz e coloca B ao quadrado. B vale menos 20. Então, eu escrevo menos 20 e ao quadrado, tá? Em seguida, menos 4AC, menos 4 vezes o A. Quanto que é o A? 1. Vezes o C. Quanto que é o C? 100. Beleza? Então, nesse primeiro momento, nós fazemos isso. Dividido por 2 vezes A. O A é 1, então 2 vezes 1. Primeiro passo, montar a conta corretamente. Segundo passo, agora nós começamos a resolução. Vamos lá, então. Aqui, menos com menos,
mais 20. Aqui, dentro da raiz, vamos lá, vamos ver o que vai dar para fazer. Menos 20 ao quadrado, 20 vezes 20 é 400, menos com menos fica mais. Então, a gente só coloca aqui 400. Agora, a gente resolve aqui, ó. Então, 4 vezes 1 vai ficar negativo 4, por causa do 4 tá negativo. Aí, nós fazemos menos 4 vezes 100. 4 vezes 100 vai dar 400. Menos com menos vai ficar mais. Aí, nós continuamos a conta aqui. Então, vai ficar menos 400. Olha só, mudei a cor para vocês observarem o seguinte. Um está positivo e o outro negativo. O que vai acontecer aqui? Vai zerar, né? Então, a raiz vai dar zero. Mas vamos continuar aqui. 2 vezes 1, 2. Continuando. 20, eu não vou precisar ficar colocando esse mais. Foi só para vocês entenderem de jogo de sinal, tá? Mais ou menos, raiz de quanto? 400 menos 400 é 0. Dividido por 2. Então, aqui, vamos lá. 20. Raiz de 0 é 0. Vai fazer diferença somar com 0 ou diminuir com 0? Não. Só vou colocar para vocês observarem, ó. 20 mais 0, 20. 20 menos 0, 20. Então, não vai ter x', x duas linhas. Se quiser, pode fazer, mas vai dar o mesmo resultado. Vai ficar o quê? 20 dividido por 2. Quanto que é 20 dividido por 2, então? 10. Então, nesse caso, teve apenas uma raiz. Então, eu digo que o conjunto solução só tem uma única possibilidade para resolver a equação, que seria 10. Conjunto solução, 10. Vamos voltar ali na questão. Aqui, ó. Questão 2, conjunto solução, 10. Foi isso que aconteceu, tá? Resolvendo a equação, deu 10. Aqui, questão número 3. Vou fazer mais essa questão, depois eu explico do fator discriminante, tá? Que é o que está perguntando nas próximas questões. Então, vamos lá. Vamos fazer a questão 3 aqui. Por que eu estou fazendo todas elas hoje em forma de vídeo? Para ajudar vocês, para praticar melhor, para vocês prestarem mais atenção. Às vezes, vem dificuldades na hora que vocês estão fazendo. Então, é interessante você pegar a questão que você tinha feito antes errado e comparar agora, fazer de novo, para aí você entender bem esse conteúdo, tá bom? Por isso que eu estou fazendo em forma de vídeo essa semana. E também já é a explicação da aula. Ao mesmo tempo que eu corrijo, eu também já explico novamente esse conteúdo. Aqui, questão número 3. Então, nós vamos observar na questão 3 de novo. Qual é o termo A, B e C? Ó, termo A é o que está junto com o x ao quadrado. Quanto que vai ser o termo A? 2. Termo B é o que está só com o x. Qual que vai ser o termo B? 4. E o termo C vai ser 4 também, tá? O que eu vou fazer? Vou passar aqui para o ladinho, para a gente poder resolver. Termo A, 2. Termo B, 4. Termo C, 4 também. E agora eu vou resolver ela aqui com vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, montar, tá? A equação. Então, nós vamos montar na fórmula de Bhaskara aqui. Menos B. Então, o B é 4 positivo. Só colocar o menos 4. Por quê? Porque vai fazer jogo de sinal. Mais com menos, menos. Só quando é 2 menos, a gente coloca um parênteses. Senão, diretamente já fica negativo. Mais ou menos raiz. B ao quadrado, quanto que é o B? 4. Então, a gente vai colocar aqui 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A vezes o C. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. O A que vale 2. Aqui, ó, esqueci de colocar o valor de A e B. A e C, né, perdão. Vou colocar aqui. 4 vezes o A, então, quanto que vale o A? 2. 4 vezes A vezes C, que vale 4. Então, vamos lá. Menos B, menos 4. Mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, 4 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes A. O A é 2, vezes C, que o C também é 4. Agora, a gente vai começar essa resolução. Vou fazer aqui embaixo.
fazer aqui, ó, que tem mais espaço. Então, vamos lá. Menos 4, mais ou menos, abre a raiz, já vamos resolvendo. 4 vezes 4, 16. Aqui, vamos fazendo a multiplicação e jogo de sinal ao mesmo tempo. 4 vezes 2, 8, mais com menos, menos 8. 8 vezes 4, 32, negativo, menos 32. Menos 32 é o resultado. Ó, vocês vão ver que vai dar uma raiz negativa. E agora, como que vai ser? Vamos já observar. 2 vezes 2, 4. Então, aqui é o seguinte. Pessoal, como eu estava falando, vai dar uma raiz negativa. Raiz negativa não existe no conjunto dos números reais. Que era isso que estava falando lá no início da questão, que tinha que estar o resultado dentro do conjunto dos reais. Então, eu digo que raiz de 16 menos 32 é 16 negativo, né? Então, olha só pra gente continuar até aqui para vocês verem. Essa raiz negativa, então, ela não existe. Não existe, não pertence no conjunto dos números, pode ser assim também. Não existe no conjunto dos números reais. Então, o que eu falo em relação ao conjunto solução? Conjunto solução vazio. O vazio pode ser representado assim, ou conjunto solução somente com as chaves, sem nada dentro. Dessas duas formas está correto. Vamos verificar aqui na questão, conjunto solução vazio. Ó, aqui onde que nós estamos. Deixa eu pegar uma cor, aqui. Então, continuando aqui, ó, negativo 16. Já que a questão era para resolver dentro do conjunto dos números reais, não existe no conjunto dos números reais um número que multiplicando dê uma raiz negativa. Por isso que nós dizemos conjunto solução vazio. Agora, eu vou explicar para vocês a questão do discriminante, tá? Então, vamos lá. Quando nós falamos na fórmula de Bhaskara, só a raiz da fórmula de Bhaskara, dentro dela, muitas vezes, nós podemos utilizá-la para diversas coisas. E esse fator é chamado de discriminante, é representado por delta. Então, resumidamente, ao invés de eu escrever toda a fórmula de Bhaskara, eu posso escrever só assim, ó, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. O que significa o delta? Para representar, então, dentro da raiz, que é b ao quadrado menos 4ac. Esse é o delta, menos 4ac. Esse é o delta, chamado de delta. Então, na maioria das vezes, alguns livros também vão explicar sobre o delta e vão trazer, ao invés da fórmula de Bhaskara completa, vão trazer a fórmula de Bhaskara montando com o delta. E aqui por que está 2x? Porque já separou o sinal de mais e menos aqui, tá? Fez o x' e x duas linhas. Foi isso. Então, esse é o fator discriminante. O que acontece? O delta nos ajuda a ver se vai dar para resolver a fórmula de Bhaskara. Nessa última questão que nós fizemos, nós vimos que o delta deu um número negativo, então não deu para terminar a fórmula de Bhaskara. Se você quiser começar a tua conta pelo delta, resolvendo só aqui dentro de um ladinho, para ver se vai dar para usar a fórmula de Bhaskara, você pode. E agora vem uma explicação mais teórica disso, que é aqui, ó. Na própria página ali, na página 149, aqui diz assim, ó. De modo geral, o fator discriminante, olha só. Se o resultado for o quê? Esse símbolo significa, virado para cá, maior. Então, se ele for maior que 0, a equação apresenta duas raízes. Então, vai ter resultado x1 e x2. Por quê? Foi maior que 0. É o que aconteceu aqui, ó. Dentro da raiz deu 81. 81 é maior que 0. Então, quando eu termino a fórmula de Bhaskara, eu encontro dois resultados, 1 meio e 5. Quando eu estou resolvendo a questão 2 também... Não, a questão 2 já é outro caso, perdão. A questão 2 já é outra história. Quando aqui dá 0. Então, a gente vai ver aqui, ó. Quando o fator discriminante é 0. Então, quando o delta dentro da raiz dá 0, tá? Vamos ver aqui.
Então, quando delta for igual a zero, a equação apresenta duas raízes iguais, né? Nós falamos uma raiz, mas pode ser chamada duas raízes iguais ou apenas uma raiz também está correto. Então, quando o delta for igual a zero, vamos dizer que vai encontrar uma raiz, que eu posso repetir e dizer que é igual, tá? Dizer que são duas raízes iguais ou um resultado apenas, que é o que a gente fez aqui na 2. Olha só, nós não repetimos 10 e 10, nós colocamos somente uma raiz, tá? Tá correto falar dessa forma também. Então, quando o resultado da raiz dá zero, você não vai encontrar x' e x duas linhas. Não vai ter dois resultados, vai ter apenas um resultado. É isso que está explicando aqui. E quando o delta, ou seja, dentro da raiz, for menor que zero. Então, quando for menor, que é o que nós fizemos agora na questão 3. Vocês observaram que ele era menor que zero. O que aconteceu? Quando o resultado aqui foi menor, foi um número negativo, então o conjunto solução foi vazio, ou seja, não tem raízes. Conjunto solução vazio, não vai ter resultado nenhum. E é isso que só a gente precisa colocar aqui na questão 4. Qual delas que deu dentro do conjunto solução, dentro da raiz deu zero? A questão 2. Então, a gente vem aqui e coloca a questão 2. Qual que o discriminante dentro da raiz deu maior que zero? Maior que zero foi 81. Então, foi a questão número 1. É só colocar aqui questão número 1. Qual deles que deu um número menor que zero? Nós vemos aqui que dentro da raiz o negativo 16 foi na questão 3. Então, a gente coloca o número 3 aqui. Só fazer isso aqui na questão 4, tá? E na questão 5, usando delta, ó, lembrando que esse daqui é aquele pedacinho da fórmula de Bhaskara, olha só. Esse pedacinho aqui, deixa eu apagar só um minuto. Só um pouquinho. Esse pedacinho dentro da raiz, que é o que acontece ali, aqui dentro da raiz, ó, esse pedacinho é o delta, fator discriminante. Então, o que está pedindo para fazer aqui? Calcular o delta. Só o delta, não precisa resolver toda a fórmula de Bhaskara, só esse pedacinho dessa fórmula aqui, ó. B ao quadrado menos 4AC, só isso, tá? Então, o que vocês vão fazer aqui? Encontrar o B, encontrar aqui o B, o termo B no caso é o menos 6, a gente vai fazer então menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quanto que é o A aqui? 9. 9. Vezes o C. Quanto que é o C? 1. Daí resolve aqui, ó, por exemplo, 6 vezes 6, 36, mais com menos, menos com menos, mais, né? 36. E aqui, 4 vezes 9, 36, negativo, vezes 1, 36, negativo. Então, quanto que vai dar aqui? 36 menos 36 deu 0. Então, na 5, letra A, questão 5, letra A, é só para vocês verificar quanto que ia dar o delta, ou seja, quanto que ia dar só um pedacinho da fórmula de Bhaskara. Então, aqui deu 0. O que a gente vai voltar aqui? Vai explicar. Delta deu 0, então, copia a explicação que já foi feita ali. Copia essa explicação aqui, quando o delta dá 0, tem duas raízes, ó. Duas raízes reais iguais, ou você coloca que deu apenas um resultado, também tá certo. Aí, vai lá e faz a B. Então, mesma coisa na B. Deixa eu apagar aqui. A gente vai resolver só aquele pedacinho da fórmula de Bhaskara. 5, letra B. Então, na letra B da 5, o que a gente faz? Monta ali. B ao quadrado menos 4AC. Então, B ao quadrado menos 4AC. Daí, vai olhando na equação. Qual que é o B? Menos 3. Menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quanto que é o A? 4. Vezes o C. Quanto que é o C? Menos 1. E agora a gente resolve. 3 vezes 3, 9. 9 positivo, né? Aqui, 4 vezes 4, 16. Vezes 1, 16. Fazendo jogo de sinal, mais e menos, fica menos, e menos, mais.
mais 16. Resolver isso aqui vai dar quanto? 25. Se for dentro da raiz 25, vai dar para a gente resolver a fórmula de Bhaskara e vai dar para fazer x' e x duas linhas, não é isso? Então, quando o fator discriminante for maior que zero, a equação vai ter duas raízes reais diferentes, que é o que acontece aqui, ó. Quando ele for maior que zero, nesse caso, ó, que foi o que a gente fez, ele é maior que zero, aparece duas raízes. Então, você só vai justificar aqui. Aí, vai para a letra C. Podem ver que é um exemplo de cada, tá? Letra C agora, vamos lá, letra C. 5, letra C. 5, letra C. Nós estamos falando da página 149. Então, novamente, vai lá, pega o delta. O que é o delta? É só dentro da raiz. B ao quadrado. Esse é chamado de delta ou fator discriminante, tá, pessoal? Então, eu procuro qual que é o termo B aqui. Então, aqui, termo B é menos 14. Então, a gente vai montar menos 14. Opa, menos 14 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quanto que é o A? 15. Opa, tá falhando só um pouquinho. 15. Vezes o C. Quanto que é o C aqui? 8. Então, a gente faz essa multiplicação, tá? Vou pegar a calculadora aqui para ir mais rápido. Então, menos 14 ao quadrado é 14. 14 vezes 14. Deu 196. Então, eu coloco aqui 196. Vai ficar positivo, porque menos com menos fica mais, né? Então, agora vamos fazer 4 vezes 15 vezes 8. 4 vezes 15 vezes 8. 480, ó. Menos 480. Por que vai ficar menos? Fazendo jogo de sinal, mais e menos, menos e menos e mais, menos. O que a gente vai fazer agora? Essa subtração. 196 menos 480. Negativo 284. E aí eu pergunto para vocês, uma raiz negativa existe no conjunto dos números reais? Não existe. Então, o que nós falamos? Que o conjunto de solução vazio. E é isso que a gente vai voltar nessa explicação aqui, ó. Então, o que acontece quando a raiz é menor que zero, o conjunto de solução é vazio, ou seja, a equação não tem raízes reais. Essa é a explicação da página 149, novamente uma revisão da fórmula de Bhaskara, ok? Em seguida, farei mais algumas equações, só que eu vou gravar um segundo vídeo agora, resolvendo novamente a fórmula de Bhaskara e dando a explicação da aula de hoje.